E inicia um podcast, mais um episódio daquela, que não é só uma live, e sim a live das lives. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse episódio. Hoje contamos com uma convidada excepcional para o ramo da imobiliária, da corretagem. Hoje, a nossa convidada, ela é uma corretora que já trabalha há mais de 14 anos, transformando sonhos, levando, né, a realização dos sonhos de pessoas em conseguir o seu grande sonho de ter a casa própria. Então, hoje, temos aqui Érica. Érica, seja muito bem-vinda à Live das Lives. Você é fundamental, uma convidada fundamental, assim como eu falo para todos os nossos convidados, tá? Eu só trago aqui pessoas que realmente eu confio. Eu pesquiso sobre a pessoa, eu estudo sobre a pessoa, porque é um cuidado que eu tenho com o público, para quem nos assiste, de trazer pessoas que são referência, pessoas que têm o que de fato agregar na vida da gente. Então seja muito bem-vinda. Eu quero te convidar a, nesse início, se apresentar, né, falar um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui participando, né, da Live das Lives. É com você, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Érica Porciúncula, estou aí na área há quase 15 anos, né, é, trabalhando na área de corretagem, na área imobiliária. Tivemos períodos sazonais aí na nossa área, né, mas hoje eu digo que após pandemia, foi assim, quem conseguiu aproveitar está conseguindo realmente alavancar na carreira, né? E eu digo sempre a meus amigos da área, colegas e meus familiares, amigos pessoais, que a gente precisa começar e fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, para poder a gente ter sucesso, né? E Isso. eu tenho certeza que eu estou trilhando aí o caminho do sucesso, porque nós temos um feedback, né, muito positivo, tanto de clientes, amigos, familiares, vendo o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Então, assim, eu acredito que estou no caminho aí para alcançar, né, conectar pessoas, conectar clientes aos seus lares. E o trabalho de corretor é algo tão importante na vida de uma pessoa, porque você consegue estudar ali o perfil, né, do seu cliente, Sim. fornecendo aquilo que de fato vai atender de melhor para ele. Até eu imagino que você deve pensar, poxa, um casal que acabou de se casar, poxa, vocês têm filhos, qual a pretensão de vocês terem filhos, né? De quanto tempo? Porque aí o casal pode ter, por exemplo, dois, três quartos, né? Então, tudo isso conecta com o sonho da pessoa e faz com que você possa vender aquilo que realmente vai agradar aquele casal, por exemplo, não é isso? Exato, porque assim, cada cliente, nós temos uma entrevista, né, que fazemos tanto pré-contato, né, logo no início do contato, como na visita, né? Então, assim, eu aproveito muito esse momento pessoal com o cliente para poder estar perguntando sobre os objetivos de vida, sobre as necessidades, porque temos que atentar à necessidade do cliente, né? A necessidade daquelas pessoas que estão buscando um imóvel, porque a busca do imóvel não é qualquer coisa, né? É algo muito importante, é uma realização. Então, assim, a gente sabendo da importância que temos nesse trajeto, nessa trajetória, né? Então, nós ficamos mais sensíveis a esse tipo de comunicação com o cliente mesmo, com as pessoas. Para quem está iniciando na corretagem, o que é que você diria para essas pessoas de como começar a lidar, né, com os clientes? Porque eu imagino assim, cara, um imóvel não é um investimento que você compre assim com um valor tão pouco, né? É um investimento realmente significativo. Então, quando você vai vender um imóvel ou alugar, você gera, parece muitos leads que às vezes só vão comprar com você daqui a um ano, dois. Como é que você faz para poder gerir esses leads e conseguir se manter na corretagem, né? Porque
eu imagino, poxa, se eu entrar em contato com ela hoje, mas só for comprar daqui a um ano, e isso às vezes quando não acontece aquela questão, né, de comprar com outro profissional. Então, como é que você faz para fidelizar essas pessoas? Bom, o mercado, ele é amplo, ele é muito amplo. Eu digo assim, as minhas amigas que estão iniciando na carreira, que tem aí por volta de menos de 3 anos de carreira, 3, 4 anos, então eu sempre falo, né? Nós estamos numa área que ela é infinita, né, por assim dizer. Por quê? Porque sempre vai ter pessoas completando a maioridade, pessoas casando, pessoas querendo levar suas vidas. Então, esse é o circo da vida, né? O círculo da vida. É a pessoa evoluir, né? O processo de evolução do ser humano é esse. Então, assim, eu amo o que eu faço. E a questão de gerir mesmo esses atendimentos é a questão da humanidade, né? A gente se preocupar realmente em estar atendendo a necessidade daquela pessoa, né? Eu sempre procuro, claro, fazer o meu melhor, né? Visto que nós temos hoje ferramentas no mundo digital aí que facilitam muito o nosso trabalho. Mas eu ainda não consigo robotizar, né? Essa questão de estar robotizando esse atendimento. Então, as pessoas precisam do atendimento humanizado, né? Então, eu fico muito preocupada com essa parte, né? De você estar ali conectado com o cliente, perguntando, entendendo a necessidade. Demora um pouquinho, gente, de responder, mas aí vocês podem me dar um toque, ligar, porque realmente é aquela questão, né? A demanda é alta, graças a Deus. Então, às vezes a gente não consegue atender a todos de maneira eficiente, mas assim, eu tento fazer sempre o meu melhor. E aqueles clientes que já passaram por mim, realmente, eu tenho um feedback positivo, né? E graças a Deus tem dado certo a maneira que eu atuo, porque eu acho que o grande segredo é você amar o que você faz, Isso, né? com Você certeza. amando, gostando do que você faz, então o segredo é a dedicação, o amor ao que você faz e não tem assim receita de bolo, né? Tem aquele passo a passo, mas cada um leva de uma maneira, né? Pronto. O que eu imagino, né? O corretor, como é que você lida com essa questão de tantas pessoas trabalhando como corretor hoje em dia, né? Com a concorrência, por exemplo, para conseguir se manter tão ativo. A gente vê que você tem tanto engajamento nas redes sociais e, graças a Deus, como é que você vê essa questão da tecnologia? Se ela te ajuda com isso, né? Até para quem está nos assistindo, a Erika trouxe uma equipe aqui, gente, para fazer o make-off dela. E aí eu queria ver contigo o quanto isso é importante para você hoje e como é que você lida, né? Se isso interfere na questão de você sair na frente de outros profissionais. Eu enxergo não como concorrentes, sempre parceiros, né? Então, no início da carreira, a gente tem um começo assim, né? A gente fica meio travado, ai, para onde eu vou, né? Então, eu enxerguei isso há 5 anos atrás, na pandemia. Eu enxerguei que foi o meu estalo, né? Foi a minha virada de chave, realmente foi a pandemia, como profissional e como pessoa. Eu enxerguei que quando você enxerga o outro profissional, colega, como parceiro, então as coisas fluem naturalmente, né? Então você faz uma parceria ali. Eu sou a corretora das parcerias. Eu amo fazer parcerias E é o certo, né? O e network, a parceria que você tem com outras isso, e a gente pessoas. acaba assim aumentando o nosso leque, nosso network, mesmo como você falou. A gente acaba aumentando o nosso network, conhecendo mais pessoas. Então, assim, é muito importante, né? Você não enxergar o outro profissional como seu concorrente. Quando você enxerga como parceiro, você só tem a crescer. E é isso que vem ocorrendo comigo na minha vida, graças a Deus. Com as redes sociais, estão assim, alavancou de uma forma que inesperada para mim. Então, eu ainda estou me adaptando a essa parte de atendimento, de equipe, né, e tudo. Estou tentando me adaptar realmente, aprender mais a cada dia. Então, todos os dias eu acordo motivada a aprender. Então, hoje eu vou aprender isso, eu vou aprender mais. É leitura, é estudo. Então, a gente nunca para de estudar, né? O corretor, ele tem mil e uma utilidades. Ele tem que saber o assunto de tudo um pouco, né? Porque como a gente atende várias pessoas de várias áreas, então a gente tem que ter esse discernimento, né? De entender um pouquinho de cada coisa
para poder a gente conseguir levar ali um atendimento. Então, não é só uma área, eu vou ser corretor de imóveis e ponto, e só vender imóveis, não é isso. É muito mais abrangente do que você imagina, né? É algo assim muito mais amplo. Realmente você tem que ler sempre, se atualizar, política, economia, então você tem que sempre estar atento às novidades e para poder conseguir, né, ter um sucesso. E o que você acha sobre essa questão das redes sociais? Você acha que é importante para o corretor? Ele é essencial hoje em dia? Sim, as redes sociais é o que realmente me traz hoje, assim, mais de 80% do retorno é dentro das redes sociais. Então, aquela galera que não gosta de aparecer, não gosta de estar postando em rede social, termina perdendo muito dinheiro, né? Ou melhor, eu acredito que não precisa nem você aparecer, porque é só você tirar ali uma foto de imóvel, para quem está iniciando, por exemplo. Você tira a foto de imóvel, faz um vídeo e posta no Instagram, isso aí já está mostrando para as pessoas. Então, hoje, quem não tiver pelo menos no Instagram, acaba realmente passando uma certa dificuldade nessa questão, né, de vendas. É, porque hoje o mundo, ele se digitalizou, né? Então, assim, hoje as pessoas estão mais conectadas, né? Nas redes, as pessoas estão mais conectadas ali no Instagram. Então, eu sempre estou tentando entender como é que funciona, assistir vídeos, né? De como é que funciona isso, como são as pessoas. Mas ali são pessoas, você entender primeiro ponto, que são pessoas que estão ali te vendo. Então, o que que essas pessoas têm interesse? Então, meu foco principal é mostrar realmente o que elas estão interessadas com aquilo que eu trabalho, que é imóveis. Agora, você não tem medo dessa questão da tecnologia, do avanço da tecnologia? Porque, assim, hoje em dia mesmo com o chat GPT, Sim. eu pesquiso tantas coisas, até mais no chat GPT do que no Google. Se eu vou pesquisar, por exemplo, um carro, qual o melhor carro que atende ao meu perfil, no valor X, que atenda ao meu perfil. Aí o chat GPT já gera ali uma lista de carros e me sugere. Ou seja, Sim. até já me manda links, tudo. Então, como é que você vê essa questão do avanço da tecnologia, inteligência artificial? Você acha que pode ser um aliado ou um vilão para a profissão de corretor hoje? Olha, hoje eu enxergo como um aliado, um grande aliado, né? Pode ser que no futuro a gente seja substituído, né? Então, para qualquer área pode acontecer, mas eu vejo que assim, você ter essa humanidade, esse cuidado, nenhum robô vai ter essa sensibilidade, porque máquinas são máquinas, elas não têm ainda a emoção, né? Que nós temos, seres humanos. Então, eu acho que ainda está um pouquinho distante, mas eu não tenho medo nenhum, porque eu acho que o ser humano, ele é diferente, ele nunca vai ser substituído, né? Então, eu acho que com relação à emoção, né? Então, a gente poder transmitir, poder atender as pessoas e sentir, entregar aquele sentimento que a gente sente e também receber, né, da pessoa o que é que ela está sentindo ao ver, ao visitar o imóvel. Então, é totalmente diferente, né? Então, tem pessoas que não abrem mão, realmente se chateiam até de ser atendidos por robôs. Eles querem, não, eu quero ser atendido pela corretora Érica, me liga, porque realmente o atendimento humano, ele é muito importante hoje. E a inteligência artificial é um aliado nosso. É que tá no início, a gente vê também, né, que muitas vezes quando a gente faz uma pesquisa, eu na contabilidade mesmo eu uso, obviamente porque agiliza muito nosso trabalho. Por exemplo, contabilidade, muitos acham até que é mais questão de cálculo, né, matemática, só que contabilidade é muita legislação. Quando um cliente liga perguntando, eu posso fazer quanto que eu pago de imposto na venda de um imóvel, imposto de renda, por exemplo. Então a gente vai na legislação, tem que consultar aquela lei e dizer para ele se é viável, se não é aquela operação, quanto que ele vai pagar de imposto, como ele fazer para ter isenção de imposto, por exemplo, do imposto de renda. Se você comprar e vender com um período de 180 dias, você tem ali uma certa isenção no imposto de renda. Então, essas informações, nós não somos uma máquina, então eu preciso ter o embasamento, né, na lei para poder passar isso para o meu cliente. E como que eu faço isso de forma rápida quando o cliente me liga, em uma única ligação atender ele? Eu posso ir ali no chat GPT, buscar a informação direto na lei, vou na lei, ali leio, porque a gente tem que conhecer previamente, Sim. obviamente, né?
Então, isso já agiliza. Mas quando eu peço para o ChatGPT me dizer já a base legal, eu já vou direto na fonte, leio, aquilo já foi interpretado antes, mas a gente precisa consultar para poder passar a informação com mais segurança, né? Às vezes é uma informação que você viu ali 3, 4 anos atrás e precisa dar uma relembrada. Então, o ChatGPT realmente, a tecnologia hoje está facilitando, está adiantando. Que antes, muitas vezes, a gente, ó, eu vou dar uma consultada na lei e te retorno daqui a 30 minutos. Hoje já é possível, em uma única ligação, eu atender o cliente e responder todas as dúvidas dele, justamente por conta dessa agilidade que eu tenho. Mas eu não posso confiar 100% assim no chat GPT, porque é algo que está iniciando agora e precisa criar uma base de dados, né, de treinamento da IA, para que ela possa ter mais confiabilidade nas informações. Eu vejo que algumas informações realmente podem vir ultrapassadas, podem vir erradas. Então, se eu for buscar uma compra de um imóvel, pode vir com a documentação desatualizada do atual, né? Então, a humanização disso tudo, eu acho que traz um benefício principalmente para o atendimento, porque hoje as pessoas carecem de um atendimento, de um bom atendimento humanitário, porque, cara, você ligar para uma empresa e falar com um robô é chato Ninguém demais. merece. Cara, quando eu ligo para empresa de telecomunicação, que eu vou pedir, fazer uma reclamação, que você fica 30 minutos para conseguir falar com uma pessoa, um ser humano, cara, isso aí desmotiva legal. E ver que uma profissional como você está vindo e informando que, mesmo com a questão da alta demanda, mas você faz questão de ter essa humanização no atendimento, isso é fundamental, isso que traz aquela segurança, né? Poxa, eu vou ter uma pessoa que realmente vai me dizer, tem a experiência, ela é a profissional que vai me ajudar nesse processo, vai me dizer quais são os documentos que eu preciso e aquilo que eu preciso para poder ter o meu sonho realizado, né? Isso. Porque se eu não tiver pronto, com essa documentação pronta, eu posso buscar, né, me organizar para isso. E como é que a gente pode tratar com o nosso cliente hoje, para quem vai comprar um imóvel, como é que o corretor ele pode orientar da melhor forma possível para essa pessoa que precisa se organizar documentalmente? O primeiro contato a gente tem, né? As pessoas perguntam: Ah, Érica, qual a documentação que eu preciso para aprovar meu crédito? Porque o início de tudo é a aprovação do crédito com o banco, né? Para quem vai financiar. Então, tem toda uma lista de documentações, aí eu mando aquela listinha, aí às vezes a pessoa já me encaminha toda a lista, ou às vezes a pessoa já vai no banco, já vem com o crédito aprovado para poder buscar um imóvel. Então, toda a documentação e o acompanhamento que eu faço, né? Desde o início, da primeira visita até a entrega de chaves. Então, eu faço questão de acompanhar todo o processo do cliente. Então, a gente está sendo contratado pelo vendedor do imóvel e contratado pelo comprador. Então, nós trabalhamos para duas pessoas em simultâneo, né? Então, a gente tem que entregar um bom serviço, entregar uma boa, um bom resultado, né? Um excelente resultado, é o que a gente busca, para que ambas as partes saiam satisfeitas ali do negócio bem feito e com questão de documentação é orientar mesmo e olhar, se atualizar, estar sempre atualizado é importante. E questão de documentação é mais assim básico, porque hoje as documentações elas não mudam, né? Então, assim, são aquelas documentações ali que você precisa apresentar para aprovar seu crédito e a documentação para o registro do imóvel, né? Então, tanto do vendedor como do comprador é necessário que tenha realmente uma listinha e a gente faz esse acompanhamento, dando toda essa orientação aí para os clientes e vendedores. É muito burocrático para você conseguir agilizar nessa questão pro seu cliente, porque hoje, cara, o banco mais utilizado, eu acredito que seja o caixa, né? Que geralmente as pessoas mais compram. Isso. Mas como é que você vê assim para poder, poxa, aquela pessoa que trabalha por conta própria, mas ela não tem CNPJ, ela não gera, não faz imposto de renda, como é que você orientaria essa pessoa hoje para que ela se preparasse e tivesse, né, a segurança dentro da legislação e de forma legal para poder passar essas informações? Claro que eu vou complementar trazendo a questão da contabilidade, né, que nós contadores aí podemos muito ajudar quem é corretor hoje nesse processo, né?
Então, exato. Somos aliados, somos parceiros também, né? Então, o cliente, ele que é autônomo, ele tem que ter uma organização financeira ali de movimentação bancária, de preferência conta corrente e banco físico. Então, hoje os bancos, eles né, facilitando a aprovação de crédito, eles olham lá o cliente que tem uma movimentação bancária em banco físico, né? E também o imposto de renda de pessoa física. Além de você estar com sua empresa, CNPJ toda organizado, você tem que ter uma movimentação na sua pessoa física e uma comprovação de renda. Então, hoje os bancos eles estão olhando muito, o cliente tem aquele limite lá, né? O mínimo de crédito aprovado de uma renda anual. Para quem é autônomo, então a pessoa tem que se organizar, ter esse imposto de renda de pessoa física justamente para poder ele ter o crédito dele aprovado mais facilmente, né? Cara, falando sobre imposto de renda nessa questão da compra de imóvel, muita gente acaba caindo, né, por exemplo, não se organizando previamente e acaba pagando imposto desnecessário, principalmente para quem é empreendedor. Cara, se hoje você é empreendedor, né, o contador ele pode gerar ali estratégias para que o empresário ele não pague aquele imposto de renda e consiga fazer a declaração sem pagar o imposto de renda. De que forma a gente faz isso? Hoje existe uma lei que ela beneficia o empresário através da distribuição de lucros. Então, com essa distribuição de lucros, que um contador ele pode fazer toda a escrituração daquele empresário, né, para quando a gente fazer a apuração contábil, quanto gerou de lucro aquela empresa, e aquela pessoa poder transferir da conta de pessoa jurídica para a conta pessoa física dela, é aquele valor de 100 mil, 200 mil que ela teve de lucro durante aquele ano, ela consegue fazer essa comprovação sem pagar o imposto de renda. Pô, Gabriel, mas como é que eu vou declarar 100 mil reais lá no meu imposto de renda e não vou pagar imposto de renda? Como eu falei, a lei, ela tem esse benefício para a população, né, para o empresário, que faz a apuração o ano todo pela empresa, e aí, com essa apuração, a gente vai definir quanto, a gente vai calcular, né, quanto que ela teve de lucro. Esse lucro a gente pode distribuir para o sócio e ser isento de imposto de renda. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se o empresário ele vier, ele não mandar as informações financeiras para a gente, é, e se ele não tiver aquele controle financeiro, porque a gente vai precisar comprovar isso, né? É uma informação que a gente manda para a Receita Federal, a gente escritura isso e assina. Então, o contador com fé pública, ele pode dizer que aquela documentação é verdadeira, é verídica, mas a gente precisa ter os documentos comprobatórios. E hoje é um grande desafio para toda a contabilidade fazer isso, né? Gerar essas comprovações, porque o empresário, ele, quando vem, ele vem já assim, de forma rápida. Ah, eu quero comprar, o corretor está entrando em contato comigo, está me ligando, e eu vou perder a oportunidade. Então, a gente vai ter que fazer o imposto de renda. Muitas vezes você vai pagar o imposto de renda porque você não teve o tempo hábil de preparo para aquilo ali. Então, quem é empresário hoje, quem tá empreendendo, ter essa parte contábil da escrituração contábil é fundamental para que você não tenha como comprovar renda, tenha um documento que o corretor vai precisar para poder comprar um imóvel e você não pagar a questão do imposto de renda, ter esse benefício, né? Mas também tem a questão do que o banco aprova, né? Que são uma renda tributável, né? Então, gera ali um imposto, mas tem essas Durante o demandas, ano ele né? vai ter no Prolabore. Ele vai ter esses cortes, né? De impostos que são benéficos, né? Para quem tá se programando com a compra. E tem muita gente também que investe, né? Pessoas investidoras compram para poder revender. Então tudo isso aí são planejamentos que a contabilidade ela tem para poder beneficiar quem está investindo e inclusive quem estiver assistindo. Se você compra e vende imóveis, fazem investimentos assim, nós da Space Contabilidade vamos ficar muito satisfeitos em te ajudar a poder operar nesse ramo, né, pagando o menor imposto possível, podendo trabalhar da forma mais segura possível, juridicamente, né, e
Com certeza a Érica vai ficar também muito feliz Com em poder certeza. ajudar, né? Em estar levando imóveis que você precisa do melhor, né? Do melhor custo e com o perfil que você busca para poder investir. Que Exatamente. deve ser bom fazer uma parceria com o investidor e o investidor ter uma parceria com o contador e com uma corretora também, né? É sim, e hoje eu tenho, né, na minha carteira alguns investidores que fazem essa contratação justamente para a gente ter, né? Por exemplo, o investidor ele quer comprar um imóvel para revenda. Então ele vai e solicita a consultoria para poder a gente auxiliar na busca do imóvel que seja rentável para ele, que a gente consiga trabalhar e vendê-lo, né? Então hoje eu tenho uma carteira de investidores que fazem, né, essa consultoria comigo também para poder terem uma renda também acima, né, E o dentro bom do... disso é que ele pode ficar tranquilo, porque você cuida de toda a questão de arrumar o cliente para ele. Conseguir o cliente, ele só faz ganhar dinheiro. Compra e É, a vende. gente, a gente faz o anúncio, libera lá nas redes sociais, agenda visita, faz todo o processo burocrático. Então, hoje, o investidor que quer contar com um corretor de imóveis, tanto o investidor como aquele cliente também que está buscando para a sua família. Então, hoje, o corretor, ele presta toda essa consultoria, desde o início até a aquisição mesmo, até a morada. Então, a gente está ali para cumprir esse papel. Como é que você começou na corretagem? Eu fico imaginando, cara, hoje para você chegar em um nível, né, de ter essa quantidade de parcerias e se manter nessa profissão, eu imagino que não seja fácil, né? Como é que você começou? Você teve alguém que te ajudou? Alguém que você teve de referência ali? Tive, sim, graças a Deus. No início, eu comecei na venda de imóvel na planta, né? Então, eu fui estagiária do CRES, do Conselho de Corretores de Imóveis, em Sim. 2007, e sete, e eu ficava olhando, né, aquela movimentação de corretores, eu novinha, lá com meus 20 anos, eu ficava olhando assim, eu falava, eu quero ser corretora, eu acho tão chique as mulheres chegando assim. Aí eu falei, eu vou ser corretora de imóveis. Aí, 3 anos depois, foi quando eu tive, né, essa coragem de me lançar, fiz o curso, me lancei na área de imóveis na planta, venda na planta. Conheci uma pessoa, assim, muito querida, que ele provavelmente nem lembra, nem, não sei se ele lembra de mim, mas tem muitos anos já, né? Então, Gerson Beldel foi uma pessoa, assim, que me pegou pela mão, e me ensinou muita coisa, então nunca esqueci. Foi uma pessoa muito querida que me ensinou bastante coisa, fora os colegas, assim, né? Simone Sifakini, amigos daquela época, que eu tive muita ajuda deles, né, no meu começo. Tem o Samuel, o corretor Samuca, então pessoas assim muito importantes, que foram muito importantes na minha vida. E hoje eu abraço, né, assim, os corretores que chegam na área. Então eu gosto de ensinar, eu gosto de tratar mesmo como parceiro, não como concorrente, que é importante porque você participar e poder contribuir, né, para um crescimento mesmo das pessoas, eu acho isso muito importante. Eu acho que eu nasci para isso, né? Eu sempre falo, até com meus clientes ou amigos, eu nasci para isso, né? Então eu acho que minha vida inteira eu fui preparada para onde eu estou hoje, que eu sou corretora de imóveis, amo o que eu faço. Então minha vida inteira, eu acho que Deus, né? Que é muito importante, eu sempre tenho que agradecer, porque Deus, assim, é o que está presente em minha vida e o que eu coloco em primeiro lugar de tudo. Minhas orações são, né? É que eu seja o canal de bênção na vida dos meus clientes, porque realmente a gente está ali crendo, né? De que Deus realmente está à frente de tudo, é muito importante. E eu sou, assim, muito grata. É isso aí. O que é que você daria de dica assim para quem está iniciando na corretagem de não fazer? O que não fazer, né, como corretor? O que não fazer, né? Deixa eu ver aqui, pensar. Sempre Eu tem acho aquele que cliente, né, que porque tem. assim, você entrar na área só pelo dinheiro, não, sabe? Porque o dinheiro ele é uma consequência do seu bom trabalho, né? Então, você entrar na área com aquele pensamento de querer mesmo conectar as pessoas ao seu imóvel, à sua necessidade. Então, eu acho que a primeira coisa é você tentar entender a necessidade,
né? Então, você não se preocupar com o que você vai receber ou ficar ansioso por aquilo, porque o dinheiro, ele é uma consequência do seu bom trabalho, né? Então, quanto mais você faz um bom trabalho, quanto mais você se dedica, mais você tem aquela certeza de que o resultado chega, né? Então, eu acho que é isso, a pessoa se preocupar mesmo em atender as necessidades do outro e seguir em frente, né? Isso aí. Você tem hábitos assim que você diga, cara, esses hábitos aqui são essenciais para que eu me mantenha como empresária, como para trabalhar para mim e ter sucesso. Quais são esses hábitos? Sim, É algo que eu quero estudar porque, cara, pessoas que chegam, né, em patamares grandes, que têm sucesso, realmente são inspirações. E eu imagino que esses hábitos, eles contribuem para que a gente chegue, né, em um certo nível. Quais são os hábitos que hoje a Erika tem, que acredita que te trouxe até onde você está e que pode te levar até muito além? é o hábito mesmo de saber que nada sei, né? Porque sempre acordar com aquela coisa de que eu vou aprender cada dia mais e me dedicar. Então, assim, o primeiro, uma das primeiras coisas é você saber que você tem muito a aprender, né? Que você você não domina todas as coisas e você ter foco, né? Então, assim, hoje eu tenho que ser focada porque realmente eu cheguei aí para o mercado de trabalho, fui CLT, tomei a coragem de encarar e ser somente corretora de imóveis. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, já estou decidida, então eu vou me jogar na área porque eu sei que eu vou ter sucesso. Então, eu sou, assim, muito focada, muito determinada. Em todo lugar por onde eu passei, por onde eu passo, eu sou determinada, né? Então, eu sempre dou o meu melhor. Então, eu acho que quando a gente dá o nosso melhor e a gente é quem a gente é realmente, só tem a ganhar, né? A gente só tem a crescer. E eu tô em crescimento, né? Eu digo assim, eu ainda não cheguei naquele ponto onde eu digo, eu tô satisfeita, né? Então, eu ainda tô caminhando, né? Auxiliando algumas amigas da área, né? Corretoras também, a galgarem, né? Esse caminho aí que é muito bom. E é isso, para os profissionais que estão começando é a questão do foco, né? Você ter o foco e ser determinado. Eu acho que essas são as coisas principais, né? O que é fundamental para todo empresário, né? No início é sempre muito difícil você começar um negócio, começar a trabalhar para si, principalmente quando você está vinculado ao CLT. E para você se desvincular é complicado, porque você fica ali meio que escravo daquele salário. Meu Deus, principalmente quando são pessoas que têm família, que têm filhos, são casadas. Graças a Deus, eu sempre tive essa consciência, né, de aproveitar a oportunidade que eu tenho. E a maior oportunidade que eu tenho é o tempo, né? Eu sou casado recentemente, mas assim, eu sempre tive essa mentalidade, poxa, eu sou solteiro, não tenho filho, não tenho moro sozinho, então eu posso arriscar nisso aqui. Eu acredito que eu utilizei o melhor tempo da minha vida para começar a empreender, que foi o momento em que eu estava solteiro, não tinha responsabilidades assim com uma família. Então eu posso arriscar porque se eu é aquela coisa que a gente pensa, né? Cara, eu posso, se eu tiver de passar dificuldade, eu vou passar dificuldade sozinho. Um filho meu, uma esposa minha não vai passar essa dificuldade. Agora, casado já pensa diferente. Mas o casamento também, eu confesso, que leva a gente para um patamar um pouco mais alto, né? Porque eu preciso crescer, eu preciso ter mais. A responsabilidade também aumenta. Então, isso aí me mexe um pouco com a mentalidade do empresário. É, mas é difícil. O que é que eu, como contador, posso orientar para um corretor, por exemplo, que quer abrir a sua própria CNPJ, para o seu próprio trilhar o seu próprio caminho? Comece com a orientação. Como você falou, quando você iniciou, você teve pessoas que te ajudaram. Eu estou aqui para poder ajudar quem está nos assistindo também. Por quê? Poxa, quem melhor para te auxiliar do que, obviamente, um corretor de sucesso?
além dele, um contador que possa te orientar tributariamente, né? Gabriel, quero abrir um CNPJ. Justamente porque eu quero pagar menos imposto. Se eu for ser tributado como pessoa física, eu vou pagar um absurdo de imposto de renda. Mas se eu pagar esse imposto, como você falou, como pessoa jurídica, e depois ter esse valor aí transferido para minha conta pessoa física como distribuição de lucro, isso aí eu vou ter a isenção daquela, não vou pagar imposto de renda e vou conseguir ter mais lucro ali, né? A questão do lucro líquido ali para você utilizar da forma que você quiser. Porque é isso que faz parte do meu trabalho. Proporcionar que outros profissionais eles possam utilizar o seu bem, né? O recurso financeiro da melhor forma possível, pagando menos imposto, até porque a carga tributária é um absurdo no Brasil, e a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Ah, Gabriel, como é que eu vou abrir minha empresa? É no Simples Nacional? É no lucro presumido? Você pode começar o seu CNPJ no Simples Nacional, né? Que pode deixar o seu CNPJ ali mais simples. Você vai pagar um único boleto, você já paga todos os impostos. Você crescendo, bora ver se o lucro presumido já não é mais vantagem para você, né? De acordo com os gastos que você tem. Existem gastos dedutíveis com a questão da corretagem. Então a gente vai utilizar esses gastos para poder abater no seu imposto, e isso vai fazer diferença depois, quando você for fazer a contabilização de tudo que você gasta e de tudo que está entrando. E a contabilidade serve para isso, para ajudar não só o corretor, mas como qualquer empresário a prosperar. E eu acredito que você tem visto isso, né, durante sua trajetória, que para essa questão tributária realmente faz a diferença. Você hoje, poxa, fazer uma tributação, fazer um prolabore, assim, para poder fazer a compra de um imóvel, de repente você tem que pagar aquele valor de imposto de renda ali, às vezes trava uma venda sua, né? Então, quando você tem aquele cliente seu preparado, como a nossa parceria, a gente preparar o seu cliente para aquilo ali, para daqui a um tempo ele fazer aquela compra, cara, ele vai prosperar, ele vai conseguir o bem dele com muito mais facilidade e de forma segura. Porque os bancos, eles precisam da comprovação, né? Isso. E ter essa comprovação tudo certinha, tudo bem alinhadinha, facilita não só a vida do corretor, mas como facilita a vida de quem vai comprar também, para que consiga fazer isso de uma forma muito mais fácil. E hoje os bancos eles focam mesmo no imposto de renda. Então, hoje eles nem pedem mais o prolabore, assim, você tem que ter isso, né, feito de forma contábil, mas o que o banco hoje pede é mais o seu imposto de renda mesmo, para olhar ali sua movimentação, e às vezes eles pedem um extrato bancário para olhar a movimentação, para dar aquela conferida e aprovar o crédito. Né? Hoje os bancos eles estão olhando mesmo, então é importante a pessoa se atentar à questão do imposto de renda mesmo. Eu lembro que você falou sobre a questão da pandemia, né? Que foi ali que você despertou. O que foi nesse período que te despertou? Existiu alguma diferença, alguma mudança, né, nessa questão da corretagem hoje para com a pandemia, depois da pandemia? Houve alguma mudança? Existiu sim algo que me chamou bastante atenção na época, que foi a busca pela segurança, né? E um patrimônio. Hoje, que te dá mais segurança é um imóvel, né? E o imóvel hoje é um patrimônio que ele te traz uma rentabilidade em um curto prazo. Para quem investe em bolsa de valores, eu brigava muito assim com algumas pessoas, discutia com algumas pessoas, né? Porque as pessoas na época da pandemia queriam, o mercado financeiro e tal. Eu falei, não, gente. Imóvel é o investimento mais seguro, tanto que hoje os gurus, né, de investimento, eles estão indo por esse viés de que imóvel realmente é o investimento que você traz, ou o imóvel ele ou ele estabiliza ou ele valoriza. Então não tem aquela depreciação, né? Só se for imóvel sem manutenção, mas é algo que é a maior segurança, o maior tipo de investimento e segurança que a pessoa, que o ser humano pode ter imóvel. Então, quando veio a pandemia, veio aquele boom imobiliário também. Por quê? Porque as pessoas procuravam a segurança, né? Tava com dinheiro guardado e aí veio crise. Então, a pessoa pensa o quê? Investir meu imóvel em algo seguro, que é imóvel. Então, esse estalo que eu tive, juntei, né, com a minha motivação, com meu amor à área, e aí fui.
Porque é algo que você, mesmo que você pegue ali 300 mil e invista no imóvel, tá ali integralizado, aquele imóvel a, vai valorizar, menos que aconteça uma coisa assim, super surreal, um desastre natural ali na cidade, alguma coisa que realmente não tem controle, né? Mas vai valorizar com o tempo e toda pessoa precisa morar em um lugar. Exato. Entendeu? Então, nunca vai, eu acredito que nunca vai ser algo que vai perder espaço, Uhum, né? com Talvez mude certeza. o perfil de compra, por exemplo. As pessoas hoje prefiram estar em locais menores, né, do que em casas maiores, mas nunca vão deixar de comprar. Nunca vão Exato. deixar de morar em um lugar, vão precisar disso. Sim. E aí que o corretor pode estar ganhando, né? Exatamente. Então foi uma época que muitos corretores tiveram, né, uma ótima, uma excelente alavancada na carreira. Então foi onde minha carreira também alavancou. E eu entrei na rede social, minha irmã faz, Érica, o Instagram. Aí eu falava, ai, mas eu não sei. E até hoje eu fico assim, né? WhatsApp, Instagram, eu não tenho muita, digamos assim, não tenho muita familiaridade, né? Eu ainda estou em aprendizagem. Então, minha irmã fez, faz, Érica, um Instagram. Aí eu falei, tá certo, eu vou fazer. Aí viralizou um vídeo e eu não esperava. Aí eu comecei a receber vários seguidores. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Aí tem a contratação da empresa, né, que vai auxiliar a gente a poder, né, organizar também essa parte aí digital, que realmente precisa de organização, né? Então eu tive um período, estou passando por um período, né, de demandas altas, né? Muita gente querendo comprar imóvel e eu uma pessoa só para poder atender tantas pessoas. Então, às vezes eu peço, eu tenho uma mensagem, né? De acesso, né? Quando a pessoa fala um oi no meu WhatsApp, então ela recebe aquela mensagem. Aí no finalzinho lá eu falo, né? Se eu demorar mais de 2 horas de responder, me ligue, me dê um toque, que aí eu consigo priorizar e prestar um atendimento, né? Porque realmente, como eu sou muito dedicada, eu sei que meu atendimento é de excelência. Então, quem tiver paciência, tiver foco, né? Quiser realmente comprar um imóvel e quiser a minha consultoria, então eu estou aqui para isso e realmente eu fazer o melhor que eu posso. Inclusive, para quem quiser entrar em contato com a Érica, o contato dela, as redes sociais, está aparecendo aí na sua tela. Você já pode seguir, tá, Érica? A gente fez questão de deixar lá o seu Instagram, o seu número de contato, Ah, para muito aparecer na obrigada. tela, para quem tiver interesse em entrar em contato contigo, já pode estar anotando, tá? Isso. E, inclusive, eu quero deixar uma informação muito importante para quem está nos assistindo, tá? Eu quero até convidar vocês a se inscreverem aqui no canal do YouTube. Não deixa de se inscrever, segue o nosso canal, porque a gente está aqui trazendo sempre convidados diferentes, relevantes para a sua vida de empreendedor. Ah, Gabriel, mas eu sou corretor. É, todo mês é com corretor? Não chega a ser todo mês com corretor, né? A gente está trazendo a Érica, mas a gente sempre traz profissionais que vão te dar aquele insight legal para que você consiga empreender e se organizar financeiramente. Talvez aquele profissional que não tenha, às vezes, nem a ver com a sua profissão, mas é o profissional que pode trazer um insight legal e mudar a sua mentalidade, realmente. Como eu falei, quando eu trouxe a Érica aqui na apresentação, eu sempre trago pessoas referências, pessoas que eu conheço, pessoas que realmente eu confio no profissionalismo dela. Eu pesquiso, eu estudo, eu tenho esse cuidado com quem eu trago aqui na live, justamente para trazer o melhor para você que está assistindo. Então você já pode se inscrever também, né, acompanhar nosso trabalho no Spotify, na Deezer, né, no nosso Instagram, porque a gente traz essas informações pro cliente, para quem está nos assistindo, quem nos acompanha, e se inscrever no canal como esse vai fazer você crescer com toda certeza. Acompanhar a gente aqui, enviar esse conteúdo para os amigos. Deixa aqui no seu comentário o que é que você acha, né, do profissional de corretor. Se você acha que vai crescer daqui para frente, se tem espaço daqui para frente. Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de ler depois, né, Érica? E Sim. quem sabe tá até no Instagram interagindo com esses comentários. É, Quanto tempo a gente já tem, Gilson, de live? 45 minutos, então ainda dá tempo da gente trazer algumas informações. Eu queria saber de você, o,
para você, como é que você lida com a questão da motivação, né? O que é que te motiva hoje? Hoje, a minha família é o que me motiva a vencer. Eu acho que tudo que eu faço é por eles, né? Então, eu tô aqui para fazer o melhor por eles, então eu tenho que fazer o melhor para que eles possam também usufruir daquilo que eu estou buscando, A, que é o fam sucesso. a família realmente é É fundamental, né? Mas fundamental. acredite, eu fico pensando assim, tem pessoas que dizem que às vezes a família é algo assim que prende, né? Que, poxa, meu marido não me incentiva, ele acha que empreender, ter o meu próprio negócio vai trazer problemas, que vai ser difícil, ou então meu pai, meu avô, meu tio sempre dá. E eu como empresário, eu recebo assim, direto coisas assim. Gabriel, para que que você quer ter escritório de contabilidade? As pessoas apertando sua mente o tempo todo, problema o tempo todo. Por que você não faz o concurso público? Vai ganhar 30, 40 mil reais por mês ali com o concurso. Gente, não me mande, porque é isso aqui que eu quero. É, Empreender, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, que tenha dificuldades. Mas eu gosto, assim como você tem as suas dificuldades também como corretora, mas é algo que você faz porque você ama. E quando a gente faz o que ama, a gente faz com muito mais leveza, né? com certeza. A gente acorda motivado. E a minha família hoje é a minha maior motivadora, é minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sobrinha que está ali sempre comigo, minhas tias, pais de mãe, assim, são pessoas que sempre estão ali, me motivando, orando pela minha vida. Então eu agradeço muito a minha família, é por eles que eu luto, né? Então, eles são meus maiores incentivadores. Quando eles me verem desanimada, eles falam: o que está acontecendo? Bora vender imóvel. Então, eles são meus maiores incentivadores, né? Eu trouxe uma pergunta aqui interessante. Tirando o preço, o que é mais interessante na hora de escolher um imóvel? Tirando o preço, né? Porque é algo Localização. que hoje os corretores, né, eu já vi muitos corretores tratando com, já tive até contatos com muitos deles, e acredito que o cliente de fato vai querer, né, saber o preço, quanto custa. Só que, como corretor, você precisa passar o valor do imóvel daquilo, porque é um sonho de uma pessoa, né? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa vai pelo preço, mas às vezes não é aquilo que ela dá problema, né, no futuro. Então, como é que você vê isso? O que é importante, de fato, as pessoas, na hora de comprar um imóvel e o que o corretor precisa passar para o cliente dele, para que o cliente entenda do que é importante, né? Além do valor, além do Olha, preço. muita gente pergunta o preço, mas primeiro ela tem que ver a questão da necessidade, o que ela está buscando, né? É localização, o transporte público, é o que? Escola, né? Próximo à faculdade, próximo a hospitais. Então, assim, as pessoas, além do preço, porque realmente tem que ser aquilo que o seu bolso alcança. Então, a gente tem que traçar, como corretor, eu traço as opções dentro do perfil de cada um. Então, dentro do perfil de cada um, quanto mais características a pessoa passar para a gente, porque às vezes a pessoa fica retendo, né, as informações com vergonha, ou tem que falar logo, gente, olha, Érica, eu tenho isso aqui de entrada. O que é que eu consigo com isso É porque aqui? E também meu quanto mais clara a pessoa for com você, melhor. mais você vai poder ajudar, né? A pessoa, Exato. às vezes ela acha que, meu Deus, se eu falar isso aqui pro corretor, É, eu não vou conseguir. Gente, o corretor ele vai te ajudar a conseguir de fato, exato. ele, né, ele vai te ajudar. E como eu trabalho tanto com imóveis na planta hoje, como imóveis prontos, então eu consigo auxiliar aquela pessoa. E além disso, eu tenho muitas parcerias. Então, quando o cliente ele me adota, né, como a corretora dele, então eu consigo acompanhar e trazer a necessidade, né, o que ele está buscando como necessidade, que ele quer. Eu quero uma localização assim, próximo a escolas, eu tenho 2 filhos, então eu preciso de segurança. Aí eu vou traçar aquele perfil, né, do que ele busca,
Claro que ele vai me dizer todas as necessidades dele e eu vou traçar também um perfil de compra. Então, dentro daqueles valores ali, tudo que está dentro do que ele está buscando, ou o máximo de coisas, né? Porque às vezes você não consegue todas aquela a lista de desejos, né? Às vezes a pessoa não consegue tudo, mas a pessoa consegue pensar, olha, isso aqui é primordial e cabe no meu bolso, então é aqui que eu vou ficar, porque às vezes a pessoa quer um pouco além, né? E aí acaba fazendo uma compra sem responsabilidade, né? Porque eu sou assim. Eu gosto de fazer uma venda responsável, para que a pessoa ela não se desespere lá na frente, né? Então, às vezes a pessoa. Claro que o objetivo e o projeto de todo mundo é crescer, né? E a tendência é o crescimento, realmente, porque ali as parcelas geralmente congelam e a pessoa consegue pagar tranquilamente, aumentando a renda dela. Traz como uma forma de investimento muito boa o imóvel. Mas às vezes não. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? De trazer sempre dentro das possibilidades do cliente aquilo e de maneira responsável, né? Também. De maneira responsável e sustentável. Você acha que para uma moradia hoje, ou melhor, a moradia para você conquistar um imóvel, daqui nos próximos anos vai ficar mais caro, tende a ficar mais complicado do que hoje? Ou o que eu quero dizer, para quem vai investir em um patrimônio hoje ainda é o melhor tempo, porque tende, né, até pela questão da tributação, reforma tributária, está sempre aumentando o imposto. Então, você acha que essa questão legal, né, de governo e tributos, e até mesmo pela valorização dos imóveis, né? A gente vê que até 10, 15 anos atrás, você comprava um imóvel por um valor, hoje aquele imóvel no mesmo padrão está custando bem mais. É, você, como é que você vê isso? Tem um ditado aí que sempre os corretores postam também, né? Ontem foi o melhor momento. Hoje é o momento ideal. Amanhã será o pior momento para você comprar um imóvel. Então, sempre o ideal é você, dentro das suas possibilidades, você adquirir. Se você não tem seu imóvel próprio, você adquirir o seu imóvel o mais rápido possível dentro daquelas possibilidades que você tem. Porque às vezes quando você espera, a tendência é aumentar. Em 14 anos que eu tenho na profissão, eu vi esse aumento, né, de preço de imóvel. Então, hoje um imóvel que custa 500 mil, 10 anos atrás era 150, entendeu? Então você tem essa valorização, ela é real, ela não é uma ilusão, não é papo de vendedor, né? Então, assim, o imóvel ele valoriza. Então, o momento ideal para você comprar seu imóvel é hoje, entendeu? Porque ontem foi o melhor momento e amanhã será o pior. Então, a gente sempre fala isso porque é uma realidade. E realmente, a gente vê, né, tem aqueles memes na internet, principalmente para você que é bem ativa no Instagram, a gente vê vários vídeos lá, inclusive eu vejo, porque, gente, como eu falei, eu casei e eu busquei um local que eu pudesse morar, né, nessa nova fase da minha vida, e foi a Érica que me ajudou com isso. E Que justamente coisa, né? por isso que eu trouxe ela aqui, eu vi, cara, Érica ela tem que vir na Lives das Lives, Ai, poder que contar a bom. história dela e motivar quem é corretor também, né? E quando eu vi aquele post no seu Instagram, eu disse, é isso aqui que eu quero. Então você não teve nem aquela dificuldade toda de entender o que eu queria, porque eu já disse, eu quero isso aqui. Então é até uma dica, né, para quem está empreendendo. Cara, Instagram, rede social, funciona. Que trabalho, meu Deus, óbvio que tem um trabalho, mas quando o cliente ele chega e diz assim, eu quero isso Já aqui, pronto, né? já, olha, pode deixar pronto que é para aí que eu vou. Realmente é uma facilidade, né? Poxa, você Muito já bom. não tem aquele, o cliente já chegou, já fechou É. e realmente é algo que beneficia. Então, a rede social hoje é fundamental, E você fundamental. também, assim, se preocupar em postar aquilo que a pessoa quer ver, né? Assim, você ter o máximo de informações possíveis na postagem, definir preço, definir localização, tirar boas fotos, fazer boas filmagens. Então, tudo isso
contribui para que a pessoa já chegue ali querendo. Então, eu já tive clientes que, Érica, esse imóvel é meu, não mostre mais a ninguém, eu quero. E aí, quando visitou, fechou o negócio, porque realmente, assim, a gente se preocupa, né, em postar aquilo que é a realidade. Pô, e vale a pena porque você olha ali, você diz, cara, eu quero morar nesse lugar. Mesmo que eu não, às vezes eu vejo um imóvel acima do que eu posso pagar, mas eu digo, é nesse lugar que eu quero morar. Aí eu trabalho até É, um dia eu conseguir conquistar aquilo ali. claro. E, cara, é muito bom esse trabalho o que você faz, né? Porque motiva as pessoas realmente a continuarem trabalhando. Cara, é cada coisa bonita que você vê e diz, eu tenho vontade disso aqui, um dia eu vou conquistar. E um dia, Érica, eu ainda vou comprar aquele imóvel que você postou. Se aquele não tiver disponível, prepare um igual ali, porque eu quero isso aqui. E é muito bom, né? A gente vai chegando ao finalzinho do nosso podcast, como eu falei, é bem rápido, realmente. O Passar tempo, o rápido. tempo passa muito rápido, a conversa vai fluindo, mas eu não posso deixar de te deixar aqui uma lembrança do Ah, nosso podcast, que obrigada. todo nosso convidado ali Ai, recebe. gente. Se você quiser, eu gosto de pegar a reação do convidado quando ele vê, Vamos ver. que é de praxe. Todo convidado Ah, recebe que um desse, porque maravilha! Olha, gente, que chique! Uma xícara com minha foto. Amei. agora você vai poder Ah, atender gente, seus muito clientes útil. tomando um Ah, que café legal. e lembrar Olha, desse gente, que dia, né? linda. Amei. Obrigada. Amei, amei de verdade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela sua presença, pela sua Amei. dedicação. Inclusive, pessoas sigam a Érica, nos sigam também nas redes sociais, tá? Porque o trabalho que a gente faz é realmente para transformar sonhos. E o trabalho que a gente está aqui, o meu trabalho, o trabalho da Space Contabilidade, que é quem viabiliza todo esse projeto da Live das Lives, é de fato proporcionar que sonhos se tornem realidade, hum, seja qual for, se for para como pessoa física ou como PJ, também a gente te ajuda nisso, nessa jornada, te auxiliando, te passando todas as informações, orientações. Então, quer empreender, quer começar seu próprio negócio, quer se desvincular do CLT, entre em contato com a Space Contabilidade. Nesse número que está aparecendo na sua tela, a gente vai ter o maior prazer de te atender e de te auxiliar em todo passo a passo no seu caminho como empreendedor. Se inscreve aqui no canal. Érica, seja muito Muito bem-vinda à Live das Lives. A obrigada. porta está aberta para você voltar sempre que quiser. E eu Obrigada pelo queria convite. finalizar o nosso podcast com uma mensagem sua para quem está nos assistindo, é, de motivação. O que é que as pessoas que estão nos assistindo podem ficar de mensagem nesse momento? É. Se Deus colocou um sonho em seu coração, pode ter certeza que com dedicação e conquista, né? Pode ter certeza que com dedicação você vai conseguir realizá-los. Então, se Deus colocou um sonho em seu coração, pode ter certeza que você vai conseguir realizar. Essa é a mensagem que eu tenho para todos É, nós, né? é isso aí. Pessoal, essa foi mais uma live, né, das lives. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência, por ter se inscrito aqui, por ter comentado, por ter curtido esse vídeo. E até a próxima, aquela que não é só uma live, mas é a live das lives. Tchau, tchau.